Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 nesta noite. Amém? Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém? Podem sentar. Queridos, de acordo com o modo antigo de escrever, a primeira carta de Pedro, nós observamos, ela segue uma sequência comum daqueles dias: autor, destinatário e uma saudação. Então nós vamos observar aqui nestes versículos quatro pontos importantes que são apresentados dentro desta introdução. Primeiro, o remetente da carta, ou seja, quem escreve a carta. Na época em que os livros eles eram escritos em rolos, então era de suma importância o nome do remetente e o dos destinatários. Os nomes eram informados logo no início do documento. Para quê? Para saber quem escreveu e para quem o documento era destinado. Quando nós olhamos este primeiro versículo, nós vemos
Pedro fazendo a sua apresentação. Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ele estava querendo dizer o quê? Que a sua autoridade não procedia de si mesmo. A sua autoridade procedia e era delegada pelo próprio Filho de Deus. Ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz, em outras palavras, o que eu estou escrevendo, a mensagem que eu estou transmitindo, eu não estou fazendo de mim mesmo. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo a grosso modo, quer dizer enviado. Quando nós olhamos para o hebraico, ela quer dizer shaliach, alguém que foi comissionado com plenos poderes de seu superior. Então Pedro está dizendo: eu sou alguém que fui enviado por Jesus Cristo. Eu sou alguém que estou falando, mas eu sou alguém comissionado com plenos poderes por alguém superior a mim. Pedro, ele está dizendo que um apóstolo, de forma alguma, ele pode transmitir as suas próprias ideias sobre a mensagem daquele que o enviou. Ele estava dizendo: a mensagem que eu estou transmitindo não é de meu raciocínio. A mensagem que eu estou transmitindo, eu simplesmente sou o mensageiro. A mensagem vem de Cristo, porque Ele me comissionou. Então Pedro, ele fala da parte de Cristo, ele é enviado por Cristo e com a autoridade de Cristo. Agora, Pedro, ele vai falar sobre os destinatários. Quem eram os destinatários? E antes de Pedro dizer aonde viviam estas pessoas para as quais a carta foi destinada, ele os descreve de três formas. Ele os descreve de maneira, ele fala sobre a sua questão espiritual. Então ele os descreve espiritualmente, socialmente e politicamente. Vocês sabem muito bem, nós todos sabemos, que esta carta, ela é uma epístola geral. Ela foi enviada a várias igrejas da Ásia Menor. As igrejas que estavam ali aquelas províncias localizadas no norte, no leste, oeste e centro da Ásia Menor. Pedro, ele está falando o quê? A respeito destes irmãos que a carta foi destinada. Primeiro, eles são descritos como eleitos de Deus. Mas, embora sejam eleitos de Deus, eles estão dispersos pelo mundo. Pedro diz também que eles são forasteiros. Eles vivem como estrangeiros na terra. Mas são pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Pedro fala a respeito destes irmãos como sendo pessoas que não têm uma cidade permanente, pois como Pedro os trata por forasteiros, Pedro está dizendo que eles não têm uma morada aqui, uma morada permanente. Assim como nós, que aqui estamos, somos peregrinos nesta terra. Agora, Pedro fala, e nós vamos falar sobre essas três características deste povo, e eu quero começar falando sobre
a característica espiritual. Eles são, espiritualmente, eles são eleitos de Deus. E aqui a gente entra num ponto muito interessante. A gente entra num ponto que vem sendo discutido há vários séculos. Uma grande discussão sobre os eleitos. Quem são esses eleitos? Existe uma grande discussão teológica com relação a isso. E eu quero mostrar para vocês aqui, dentro deste assunto, dentro deste primeiro ponto, desta primeira característica, eles espiritualmente são eleitos de Deus. E eu quero mostrar para vocês pelo menos 5 pontos acerca dessa eleição. Primeiro lugar, essa eleição, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica, ou seja, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Então veja, Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. E a respeito de Jesus, o próprio Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Deus ele fala sobre Cristo desta maneira no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, e também no versículo de número 6. E no capítulo 12, versículo 18, do Evangelho, segundo o relato de Mateus, vamos ver o que está escrito ali. 12, 18, diz-nos assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. O texto vai seguir dizendo: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida ou pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para este fato. Vamos ler Isaías 42. Isaías 42. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, o versículo 1 vai nos dizer assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O evangelista Mateus escreve no evangelho que leva o seu nome exatamente aquilo que Isaías escreve, aquilo que Deus fala por intermédio do profeta Isaías acerca de Jesus Cristo. Veja o versículo 6, vai nos dizer: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Deus falando por intermédio do profeta Isaías acerca de Jesus. No capítulo 61 deste mesmo livro do profeta Isaías, mais uma vez nós vamos ver uma fala do profeta Isaías acerca de Jesus.
dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E aí nós vemos Jesus, no Evangelho segundo escreve Lucas, lá no capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga, e dão a ele o livro, o rolo do livro para ele ler. E a parte que dão a ele é justamente o rolo do profeta Isaías. E quando Jesus faz a leitura do capítulo 61, versículos 1, 2 e 3 do profeta Isaías. Quando Jesus termina a sua leitura, ele entrega o rolo na mão do responsável pela sinagoga, volta ao seu lugar e diz: hoje se cumpre esta escritura, porque ela está falando a meu respeito. Jesus é aquele em quem nós precisamos e devemos estar unidos pela fé. Ele é aquele que tem a unção do Espírito e que tem a incumbência de salvar a humanidade. Ele veio a esta terra, caminhou, se entregou para livrar a humanidade da consequência do pecado, do juízo, para nos justificar, para nos tornar diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Então, a eleição, ela é cristocêntrica, ela é em Cristo. Amém? Segundo, a eleição, ela é feita em Cristo pelo seu sangue. O sangue de Cristo. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, quando nós falamos sobre a eleição, nós precisamos entender que a eleição, ela é fundamentada na morte de Cristo, na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E o versículo de número 28 vai nos dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja, ela tem dono, e o dono da igreja é Jesus, é Deus. Ela foi comprada com preço de sangue. Precisamos entender que no Antigo Testamento Deus tratou diretamente com uma nação. Deus escolhe Israel dentre todas as nações da terra. Deus escolhe Israel para implantar em Israel a sua lei, na nação de Israel a sua lei, os seus preceitos, para que a nação de Israel servisse de modelo para as demais nações. Modelo de um povo guiado por Deus, modelo de um povo que seguia os princípios de Deus. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus não escolheu uma nação, Deus escolheu um povo, a igreja. E aí nós precisamos ler ainda, antes de entrar no terceiro ponto, porque o terceiro ponto, ele vai de encontro ao que nós muito ouvimos, ou a maior discussão, uma das grandes discussões teológicas dos nossos dias. Mas nós vamos ver aqui, ainda falando sobre a eleição,
feita em Cristo pelo seu sangue, nós vamos ler aqui Romanos, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, capítulo 3, do versículo 24 ao versículo 26. Vai nos dizer assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós entendemos que a eleição, ela é feita em Cristo pelo seu sangue. Agora, a eleição, a eleição em Cristo, ela é coletiva. Isto é, a eleição de um povo. Quero chamar sua atenção para a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versículos 4 e 5, 3, 4 e 5, vai nos dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ler ainda o capítulo 2 e o versículo 9 da primeira carta de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendemos, observamos que tanto Paulo na carta aos Efésios, quanto Pedro nesta carta, estão falando de um povo. Que povo é esse? A igreja. Não é que Deus escolheu alguns, que Jesus morreu por alguns, não. A eleição, ela é coletiva. Jesus se entregou na cruz do Calvário para salvar um povo. Deus enviou seu Filho para morrer pelo mundo, e não por algumas pessoas. Então, veja bem, os aqui eleitos são chamados de corpo, diz que fazem parte do corpo de Cristo. Nós vemos isso em Efésios 1, 23 e em Efésios 4, 12. Jesus faz questão de dizer, com relação a este povo, Jesus os chama, no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 16, versículo 18, de minha igreja. No texto, quando ele fala com Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja. A minha igreja. Somos chamados de noiva de Cristo em Apocalipse 21, lá no versículo de número 9. Então, precisamos entender isso, que a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente quando este está identificado e se une com o corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira. E quando se fala, irmãos, de corpo de Cristo, a igreja verdadeira, não está se falando de denominação. Não estamos falando de placa denominacional. Nós estamos falando de um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos falando de um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Não estou falando de placa de igreja. Estamos falando de pessoas. Eu preciso entender, nós precisamos, quando falamos de igreja, ter em mente que existem duas igrejas, quando falamos no tocante à igreja de um modo geral. Existe a igreja visível, e é essa que está aqui diante dos nossos olhos. E aí, quando se fala de igreja visível, traz-se à memória placas de denominações. Mas quando a Bíblia fala sobre igreja, a Bíblia está falando sobre a igreja invisível. É a igreja triunfante e não a igreja militante. Da igreja militante, todos nós fazemos parte dela, mas da igreja triunfante, somente aqueles que estarão participando do arrebatamento da igreja. Então, por isso nós precisamos ter em mente a certeza, a convicção da nossa salvação. E como que nós temos essa certeza? De acordo com o modo em que nós vivemos. A maneira que nós temos vivido nos caracteriza como representantes de Jesus nesta terra. A maneira que temos andado, onde passamos, somos de fato reconhecidos como representantes de Cristo nesta terra? Então você precisa pensar sobre isso. Como você tem andado? Porque aqui nós estamos falando sobre a salvação, um presente de Deus. Quando nós concluirmos estes 12 versículos e entrarmos no versículo 13 em diante, então nós vamos falar sobre o modo de vida de quem foi salvo, de quem é salvo. E eu preciso ter certeza da minha salvação. Agora eu tenho certeza dela de acordo com a maneira que eu ando, como eu me comporto. Mas vamos seguindo, porque a eleição em Cristo, ela não é só coletiva. A eleição em Cristo para a salvação e a santidade do corpo de Cristo, ela é inalterável. Isso não muda. Preste atenção. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo, ela é inalterável. Não muda. Não muda. Só que essa certeza, individualmente, ela depende da nossa condição de fé pessoal. Dentro deste subtópico, nós temos 3 pontos para observarmos aqui. Primeiro, o propósito eterno de Deus para a igreja, qual é?
é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós lemos isso em Efésios. Vamos voltar lá em Efésios. Capítulo 1. Quero que você volte lá em Efésios capítulo 1. Vamos observar o que o texto bíblico está nos dizendo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Diante de Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E isso não muda. Isso jamais mudará. O povo eleito de Deus é conduzido pelo Espírito Santo em santificação e para a santidade. Olha o que Paulo nos diz em Romanos. Olha o que Paulo nos diz em Romanos. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, observe isso, que aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, deixam-se ser guiados pelo seu Espírito. Recebem a orientação e a direção do Espírito de Deus. E o que o Espírito, por qual caminho o Espírito Santo nos guia? Paulo responde isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? É andar falando em línguas o tempo todo? De jeito nenhum. O que é andar no Espírito? É andar profetizando pela rua para todo mundo? De jeito nenhum. O que é andar no Espírito? É andar pulando, rodando, saltando pela rua por aí? De modo algum. Quando Paulo usa esta expressão, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, Paulo está dizendo que quem anda guiado pelo Espírito não cumpre, não faz as obras da carne, não cumpre as concupiscências da carne, não é levado pelas circunstâncias do momento, pelos impulsos carnais. É isso que Paulo está dizendo, veja, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é andar no Espírito é não cumprir as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito é produzir frutos dignos de arrependimento. O que é andar no Espírito é produzir fruto de uma nova vida. É ser diferente. É fazer tudo diferente do que fazíamos quando não tínhamos Jesus. E aí Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo mostra quem anda, quem satisfaz a concupiscência da carne, o que produz, quais as evidências na vida desta pessoa. E ele mostra qual a evidência na vida de quem anda no Espírito. Está compreendendo? Amém. Então veja, o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós só poderemos alcançar esse estado se nós buscarmos a Deus e deixarmos ser guiados pela orientação do Espírito Santo. É entender que, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a Ele o comando da minha vida. Eu não decido nada mais. Eu oro, eu busco a Deus, eu aguardo a resposta do céu, eu espero a direção do alto. Eu não saio fazendo as coisas à torta e à direita e depois me arrependo. A direção do Espírito Santo para agir na sua vida dificilmente tropeça. Nós temos totais condições de minimizar os nossos sofrimentos se nós ouvirmos mais a voz de Deus. Porque às vezes nós queremos culpar a Deus ou culpar pessoas, ou culpar circunstâncias por aquilo que nós estamos vivendo. Só que o que nós estamos vivendo hoje, na maioria das vezes, é resultado do que nós plantamos ontem. Então, se eu ouvir mais, se eu seguir mais a direção de Deus, dificilmente eu vou sofrer por decisões erradas. Nós vamos sofrer, porque o sofrimento faz parte da vida do cristão, mas o sofrimento por amor a Cristo, por sermos fiéis a Cristo, e não por rebeldia nossa. Quando eu sofro por rebeldia, eu não estou glorificando a Deus. O meu sofrimento não glorifica a Deus. Veja,
nessa carta, em toda esta carta aos Efésios, Paulo, ele dá uma série de referências. Durante toda essa carta, ele enfatiza diversas vezes o propósito supremo de Deus para as nossas vidas. São muitos textos, eu não vou ler, mas eu vou passar para você. Você encontra o propósito supremo de Deus para a nossa vida no capítulo 2, no versículo 10 de Efésios. No capítulo 3, versículo 14 até o versículo 19. No capítulo 4, no versículo 1 ao 3. No capítulo, e também no versículo 13 e no versículo 14. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, o propósito supremo de Deus para o seu povo. Mas veja ainda, o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. E o cumprimento desse propósito para a igreja, como corpo de Cristo, não vai falhar. Isso vai acontecer. A igreja será apresentada diante de Deus santa, sem mácula, sem mancha, nem ruga. Isso nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 27, ele nos dizendo isso. Isso é o cumprimento desse propósito para a igreja, não vai falhar. Agora, o cumprimento desse propósito para o crente, como indivíduo, dentro da igreja, é condicional. É condicional. A Bíblia diz isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai nos dizer isso. Nós só poderemos ser apresentados santos e irrepreensíveis diante de Deus se permanecermos na fé. Se abandonar a fé cristã, se abandonar a presença de Deus, não tem como ser apresentado diante de Deus santo e irrepreensível. Aonde está isso, pastor? Está aqui. Vamos lá que eu mostro para você. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Versículo 21, 22 e 23 vai nos dizer assim: E a vós outros, que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aqui, igual a Efésios, não é? Paulo está dizendo que antes nós éramos inimigos, por causa da maneira que nós vivíamos, nós estávamos distante de Deus, mas agora, através do corpo de Cristo, através da morte de Cristo, e Paulo diz, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, mediante a morte de Cristo, na cruz do Calvário. Então, nós fomos reconciliados com Deus, para sermos apresentados diante dele, de que maneira? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aí o versículo 23 vai dizer: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Abandonou a fé cristã, não tem como ser apresentado diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível. Enquanto eu estou fazendo parte do povo eleito, eu sou eleito. A partir do momento que eu me distancio da igreja, então eu estou caminhando passos largos para o inferno. Quando eu falo igreja, vou repetir, não estou dizendo igreja, placa denominacional. Eu estou falando povo de Deus, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quando é que fica caracterizado que alguém não está fazendo parte do corpo? Quando volta a praticar as mesmas obras de outrora. E eu vou dizer mais ainda. Não é porque você está sentado no banco da igreja que você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja visível. Mas tem muita gente hoje ocupando os bancos da igreja visível e que não faz parte da igreja invisível. Tem muita gente ocupando os bancos das igrejas hoje, aqui na terra, e que quando tocar a trombeta e acontecer o arrebatamento, não vai subir. Está na igreja, mas não faz parte da igreja. Por quê? Porque quem é de Cristo crucificou a carne com suas paixões e concupiscências. Não adianta eu dizer, sou de Cristo, sou cristão, pertenço à denominação tal há 300 anos, mas a sua vida não condiz com aquilo que você fala. Eu digo que sou cristão, mas não me comporto como cristão. Eu não estou dizendo que o crente não falha. Eu não estou dizendo isso. Todos nós estamos sujeitos a falhas, mas estamos em um processo de aprimoramento. Mas nós precisamos dia a dia produzir frutos dignos de arrependimento. Qual é o problema hoje? É que a pessoa está dentro da igreja e então tem-se a ideia de que pelo fato de estar dentro da igreja, então está salvo. Aí está dentro da igreja, mas fora da igreja, pinta o 7, o 8, o 9, o 10 e acha que está salvo. Não. Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha o que Jesus diz no Evangelho segundo escreve João. Olha o que Jesus diz, capítulo 8. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bonito. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus está dizendo para os judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo aos judeus que acabaram de crer nele, que haviam crido nele: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos. O que Jesus está querendo dizer? Que se não permanece em sua palavra, não permanece naquilo que ele ensinou, não pode ser seu discípulo. Por que não pode? Porque o discípulo, ele apresenta características daquele que o discipulou. O discípulo, diz-nos a história, que ele anda tão perto daquele que o discipula, que a poeira do chinelo, da sandália, daquele que o discipula, suja seus pés, de tão perto que ele está. O discípulo, ele não pode apresentar características diferentes daquele que o discipulou. Então eu preciso entender que se eu permaneço na palavra de Cristo, verdadeiramente eu sou o seu discípulo. Aí ele diz: e conhecereis a verdade, porque a verdade só pode ser conhecida mediante a permanência na palavra de Cristo. Se eu não permaneço na palavra de Cristo, eu não vou conhecer a verdade que é Cristo. Aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Cristo é a verdade que liberta. Aonde, pastor, eu posso entender isso? Ora, na sequência do texto, versículo 33, ele diz: responderam, e somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho liberta. Quando eu conheço a verdade, o Filho é Cristo, a verdade é Cristo e a palavra é Cristo. Cristo é o Logos de Deus. Eu preciso entender, irmão, que a vida cristã não tem outra maneira de ser vivida senão mediante a palavra de Deus. Vida cristã distante do que a Bíblia nos ensina é falsificação, não é verdadeira, não é autêntico. E não adianta, porque eu não engano a Cristo. Eu posso enganar A ou B, mas eu não consigo enganar Cristo. Aqui na terra, nós podemos dar um jeitinho para aparentar sermos homens e mulheres de Deus. Mas na verdade, aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, ele sabe verdadeiramente quem somos. Ele sabe quem somos. Se andamos em sua palavra, se vivemos em sua palavra, ou se não. Vamos seguindo? Então, o cumprimento desse propósito para o crente, como indivíduo dentro da igreja, é condicional. Está condicionado a uma vida pautada nas Escrituras.
Se eu não viver segundo as Escrituras, não tem como eu ser limpo, eu ser apresentado santo e irrepreensível diante de Deus. Veja, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. A todos. Evangelho segundo o relato de João capítulo 3, versículos 16 e 17, vai nos dizer isso de uma forma muito clara. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, também vai nos dizer isso de uma forma muito clara. Tito, capítulo 2, versículo 11, também fala isso de uma forma aberta para nós. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos é todos. Só que o texto no original vai dizer que a graça de Deus sendo manifestada, trouxe a todos os homens a oportunidade de serem salvos. Porque Jesus não obriga ninguém. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está passando e chamando umas pessoas para segui-lo, e aí um dos rapazes que ele chama diz assim para ele: olha, deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e você, deixa para lá, me segue. Será que Jesus estava sendo radical demais? O que é que Jesus está colocando? Jesus está colocando o segui-lo, o reino de Deus, acima de todas as coisas. Acima das minhas vontades, acima das suas. Acima do meu querer, acima do seu querer. Acima das minhas prioridades, acima das suas prioridades. Servir a Cristo precisa ser prioridade na nossa vida. Prioridade. Quando seguir a Cristo se torna algo secundário na nossa vida, perdemos o foco. Nós estamos em um país que todos que aqui vieram, todos nós que aqui viemos, que saímos do nosso país de origem, viemos aqui com um objetivo. O seu objetivo não foi diferente do meu. Todos nós que aqui viemos para trabalhar. Hoje eu estou integralmente a serviço da obra de Deus. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei para trabalhar. Com qualquer um de vocês. Com os mesmos projetos que muitos de vocês. Porém, o seu projeto não pode estar acima do projeto de Cristo para a sua vida. Qual é o projeto de Cristo para a sua vida? Que você seja apresentado diante de Deus santo e irrepreensível. Esse é o maior projeto de Deus para a nossa vida. Jesus veio ao mundo, se entregou, morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. Quando eu viro as costas para esse projeto de Deus para a minha vida, e eu então passo a colocar como prioridade os meus projetos, eu perdi o foco.
Eu estou andando errante. Eu estou andando sem rumo. A minha visão saiu das coisas celestiais e veio para as coisas terrenas. A minha visão saiu das coisas espirituais e veio para as coisas materiais. A minha visão saiu daquilo que é eterno para aquilo que é passageiro. Quando isso acontece, nós estamos igual Agar no deserto de Berseba, andando errante. E sabe quando é que a gente vai se dar conta? Quando acabar o pão e acabar a água. É melhor se dar conta disso antes. É melhor buscar a Deus antes. Eu acho interessante uns crentes que só ora quando aperta a coisa. Por que não ora constantemente? Ah, pastor, então não vai apertar? Vai apertar, mas você já está orando. Está entendendo? A gente tem o costume de buscar a Deus só quando o telhado da casa está desabando. Não, irmão, a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo. Eu não preciso buscar a Deus só quando as coisas apertam. Eu não tenho que buscar a Deus só quando as coisas apertam. Porque quando eu vou buscar a Deus só quando as coisas apertam, eu estou dizendo para Ele que Ele é para mim uma válvula de escape. Porque eu sei que Ele vai resolver o meu problema. Mas quando eu oro todo dia, quando eu busco a Deus todo dia, quando eu desejo sentir a presença de Deus e ter comunhão com Deus, eu cultivo esse relacionamento diário. Então eu estou dizendo para Deus que Ele não é para mim uma válvula de escape, que Ele não é para mim só um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu quero cultivar um relacionamento com Ele e não buscá-lo somente esporadicamente, buscá-lo somente de forma pontual. Eu preciso buscar a Deus de forma constante, em todo o tempo. Irmão, o crente salvo, ele precisa sentir desejo de se relacionar com aquele que o salvou. Quando eu não tenho desejo de me relacionar com aquele que me salvou, alguma coisa está errada comigo. Vamos concluir? Porque eu estou falando só do primeiro. Eu estou no versículo 1 ainda. No versículo 1. E eu só falei sobre os eleitos. Mas ainda tem forasteiros e dispersos. Vamos bem rápido, porque esses dois pontos são curtos, para a gente encerrar essa primeira parte. E aí, na próxima semana, a gente vai para o versículo 2 e segue aí até aonde der. Amém? Então, espiritualmente, eles são eleitos de Deus. Socialmente, eles são forasteiros no mundo. Irmãos, nós como cristãos, nós somos estrangeiros nesse mundo. Não só aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo nós somos estrangeiros. Por que nós somos estrangeiros em qualquer lugar do mundo? Porque a nossa cidadania não é nem brasileiro, nem peruano, nem paraguaio, nem boliviano, não. Nem filipino, nem vietnamita, não. A nossa nacionalidade, a nossa cidadania é celestial.
somos cidadãos do céu. Se somos cidadãos dos céus, como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 13, olha lá. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O capítulo 11 de Hebreus, a famosa galeria dos heróis da fé, está dizendo que eles não alcançaram essa promessa, mas viram de longe, mas reconheciam que eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Não eram daqui. Nós não somos daqui. Somos do céu. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Aquilo que pertence ao mundo precisa ser rejeitado por nós. João, escrevendo a sua carta, ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está compreendendo? Amém. Que ser cristão não é só levantar a mão e descer as águas batismais. Precisamos produzir frutos diários. Apresentar diariamente uma conduta cristã autêntica. Politicamente eles eram dispersos. A palavra dispersão se refere ao exílio e a seus resultados. Porque depois da morte de Estevão, os judeus, eles foram dispersos, foram espalhados e tiveram que ir morar em outros lugares. Nós vemos isso em Atos 8:1, que depois da morte de Estevão, os que ficaram ali, exceto os apóstolos, eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e por outras inúmeras regiões dali. Alguns migraram para Antioquia, foram para inúmeros lugares. Eram dispersos, estavam dispersos. O que nós chamamos de diáspora. Nós, os crentes, nós cristãos, os crentes daquela época tiveram a sua dispersão originada na morte de Estevão. Eles tinham que pregar o Evangelho, não queriam pregar o Evangelho, estavam ali pregando o Evangelho só em Jerusalém, mas a ordem de Cristo era que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e eles ficaram só em Jerusalém. E então veio a perseguição, e com a perseguição veio a morte, e com a morte veio a dispersão. Nós não. A nossa dispersão, ela está originada na eleição. Fazemos parte do povo eleito. E porque fazemos parte do povo eleito, o mundo para nós é uma diáspora. O mundo para nós, neste mundo, nós estamos dispersos. Não pertencemos a ele. Não temos moradia fixa aqui. Não vamos passar a eternidade aqui. Não vamos viver para todo o tempo aqui. Um dia nós retornaremos ao nosso lar. Amém? 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 O versículo 2 ele é resumido. Versículo 2 deste capítulo 1, eu ia falar depois, mas ele é muito curto. Pedro vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Logo no início da carta, Pedro deixa claro que a salvação é obra exclusiva do Deus triuno, do Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é por merecimento humano. O homem não pode fazer nada para ser salvo. A salvação foi conquistada por Jesus. Não é por obras. Nós não fomos salvos
porque fazemos boas obras. Não. Nós fomos salvos para praticarmos boas obras. Obra não salva, mas boas obras acompanham os salvos. Está compreendendo? Amém. O Pai escolhe mediante sua presciência. O Filho redime com seu sangue. E o Espírito Santo santifica o povo eleito e redimido de Deus. Amém? A saudação, essa saudação de Paulo é maravilhosa, de Pedro é maravilhosa. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é a base da salvação. Paz é o seu resultado. Graça é a raiz. Paz é o seu fruto. Graça é a causa. Paz é a consequência. Graça e paz precisam caminhar juntas. Não há graça sem paz e nem paz sem graça. A graça é o favor de Deus aos pecadores indignos. E a paz é o estado de reconciliação com Deus e com a harmonia que dela resulta. Amém? Amém? Nos coloquemos de pé.